E aqui continuamos a nossa saga, a nossa caminhada, a nossa aventura nas terras bíblicas, não é? Nas páginas da Escritura Sagrada, buscando aqueles homens e mulheres de Deus que tiveram ou foram marcados por uma vida de oração. E hoje o nosso personagem é curioso, só há registro de uma oração desse homem, mas a oração que ele fez, segundo o texto sagrado, tornou o dia daquela oração o dia mais importante na história de Israel. Se não observem, no capítulo 10 do livro de Josué, no versículo 14, está escrito assim: e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Então já fica claro, não é, que o nosso personagem da noite de hoje é Josué, o líder do povo de Deus na tomada da terra da promessa, aquele que liderou o povo de Israel na conquista daquela terra. E eu não sei quanto tempo você tem de igreja, mas eu me lembro de uma canção que a gente cantava, como é que ela dizia, irmãos? Josué orou e o sol parou. Aí faziam, e o sol parou. Lembram-se disso? Se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Aí lá adiante a gente dizia isso, não é? Josué orou e o sol parou. Pois bem, este é o dia aqui registrado no capítulo 10 do livro de Josué. O curioso é que você observou no verso que eu li, o versículo 14, que isso aconteceu em meio a uma peleja, em meio a uma batalha, em meio a um momento de luta. E aqui, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Você já observou que algumas lutas que nós enfrentamos, elas bem que poderiam ter sido evitadas? Você não precisava estar passando pelo que hoje está passando. Se lá atrás você tivesse sido um pouco mais cauteloso, não tivesse sido tão impetuoso, não tivesse falado a mais, não tivesse dito o que não deveria ter dito, se não tivesse assinado aquele contrato, provavelmente hoje você não estava precisando passar por esta situação de luta, por essa situação de guerra. Aliás, eu digo aqui que promessas que são feitas, decisões que são tomadas sem a orientação de Deus, um dia elas vêm e cobram um preço, e é sempre, irmãos, um alto preço. O capítulo 10 que eu mencionei há pouco fala desta batalha e fala da oração de Josué. Foi o dia em que o sol parou. Mas se você lembra do texto bíblico, o capítulo anterior é o que serve de cenário para a guerra do capítulo do número 10. O capítulo 10, ele tem como cenário aquilo que aconteceu no capítulo 9. E apenas para refrescar a sua memória, você é uma mulher, você é um homem que lê a palavra do Senhor. No capítulo 9, o que está registrado é aquele momento em que Israel, Josué, a liderança de Israel, eles são enganados pelos gibeonitas, aqueles que habitavam na cidade forte, que na verdade era como se fosse uma cidade-estado, um pequeno pedaço de terra, mas governado por um rei. E era uma grande cidade, viu, comparada às outras cidades daquela região. Gibeon estava com outras cidades no plano de conquista de Josué. E você deve recordar que eles fizeram então um plano. Eles disseram: por que nós não vamos e buscamos abrigos entre eles? Não, mas eles não vão nos aceitar. Aí o que eles fizeram? Lembram-se da história? Procuraram as sandálias mais velhas, as roupas mais rotas, e diz ainda que eles pegaram pães, deixaram aqueles pães, criar bolor, mofaram, colocaram na bagagem e foram em direção a Josué. E chegando lá, se apresentaram como moradores de uma terra distante e provaram, dizendo: olha, veja minha sandália. Se fosse aqui no Nordeste, eu ia dizer: olha, já tem até um prego, não é? Já tem até um prego. Olha o pão como está embolorado. Olha, quando nós saímos de casa, esse pão estava quentinho, quentinho. E olha agora como ele está.
A Bíblia vai dizer que Josué, olhando para tudo aquilo, e ouvindo aquela declaração de que eles tinham vindo, porque tinham ouvido falar que Deus estava operando grandes milagres, ele sequer orou e perguntou a Deus. E o resultado é que ele acabou fazendo uma aliança, prometendo abrigo, prometendo proteção aos gibeonitas, aos moradores de Gibeon, que a cidade ficava o quê? Uns 40 quilômetros de Gilgal, onde eles estavam. Foram enganados. E aqui eu coloquei o registro disso. Em Josué capítulo 9, versos de 14 a 16, está escrito assim: os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade o ratificaram com juramento. Só, meus irmãos, que mentira, como diziam os antigos, tem pernas curtas. Sabe qual é o tamanho das pernas da mentira? 3 dias. Passados, a Bíblia diz, 3 dias, depois que tiveram aquele acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Mas quando acontece isso, já não dá mais para voltar atrás. Eles já haviam empenhado a palavra, eles haviam feito juramento. E com isso, o que acontece é que os gibeonitas permanecem em Israel, recebem uma tarefa. Eles agora deveriam pegar água e cortar madeira, e iriam permanecer. E o texto sagrado chega a dizer que eles permaneceram assim até mesmo no tempo em que o livro sagrado foi escrito. O que acontece é que esses gibeonitas acabaram trazendo ou chamando para si o ódio dos outros reis daquelas cidades próximas, outros 5 reis. E quando eles souberam da marcha vitoriosa de Josué e de que o povo de Gibeon agora estava ao lado de Josué, tomaram uma decisão. E qual foi a decisão? Vamos acabar com os gibeonitas. Se juntaram, cercaram a cidade de Gibeon, e eles já não sabiam mais o que fazer. E quando eles estão assim apavorados, a Bíblia diz nos versos 6 e 7 do capítulo 10: os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué, ao acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Ouviu bem? Venha depressa, salve-nos, ajude-nos. Lembra do que eu disse há pouco? Que às vezes a gente acaba se envolvendo com batalhas, com lutas que poderiam ter sido evitadas se lá atrás tivéssemos tido um pouco mais de sabedoria, se tivéssemos orado um pouco mais, se tivéssemos conversado. É este o cenário do capítulo 10. A luta, a batalha aqui é para salvar o povo de Gibeon, com o qual Josué fez um acordo, uma promessa, prometendo proteção àquela gente, sem antes ter consultado ao Senhor. E aí o texto diz que Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, e notem, ele levou os melhores guerreiros, foram com eles, diferente inclusive daquela batalha com Ai. Ele fez questão de ir porque ele sabia que aquela era uma situação extremamente delicada, porque todos os outros reis importantes que Israel precisava enfrentar estavam aliados. Aquela seria uma batalha decisiva. Por tudo isso, eu resolvi aqui fazer algumas observações, e preste atenção. Primeiro, não se deixe levar pela vaidade. Uma das coisas que eu observei quando li esse texto, irmãos, é que os elogios feitos pelos gibeonitas fizeram um grande mal a Josué. Talvez tenham sido esses elogios que fizeram com que ele não pensasse melhor. Porque os gibeonitas, quando chegaram no versículo 9 do capítulo 9, escute o que eles disseram a Josué: seus servos, vejam só, já se apresentam assim, né? Seus servos, se ele está dizendo que ele é meu servo, eu sou o seu senhor, né? Seus servos vieram de uma terra muito distante. Aí notem, por causa da fama do Senhor, do seu Deus, pois ouvimos falar dele, de tudo que fez no Egito. Meus irmãos, a fama, ela é muito sutil, e ela pode minar a sua firmeza espiritual. Muitas vezes, por causa de um elogio estrategicamente usado por alguém que quer lhe destruir, você baixa a guarda.
Você baixa a guarda. Aliás, eu não sei quantos aqui trabalham com vendas, essa é uma das técnicas, né, de um vendedor, é fazer elogios, né? É fazer elogios. E aí a pessoa se distrai, quando a pessoa se distraiu, pronto. Acabei entregando, viu? Espero que você consiga fechar a sua venda amanhã. Mas, de fato, é isso. Você ficou linda com essa roupa, né? Aí a pessoa está admirando, ele está me admirando, e já começa então o processo da venda. Agora, eu insisto com isso porque mesmo homens de Deus, pregadores, gente, quantos pregadores nós já vimos a queda espiritual de tantos homens de Deus, quando exatamente alcançaram uma fama, ocuparam espaços estratégicos para propagar o reino. Lá estavam tantos e tantos seguidores, gente que apreciava, que tinha sido abençoada, e de repente a gente toma conhecimento, cantores no meio do povo de Deus, gente, quantos? É por isso que eu volto a dizer, tenha muito cuidado com a vaidade. A fama, às vezes, é o caminho da destruição de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Segundo, antes de qualquer decisão, tire um tempo para orar. Mesmo que pareça razoável, mesmo que pareça justo, mesmo que pareça correto. Você se recorda que Josué fez uma inspeção, praticamente em toda a bagagem dos gibeonitas? O que você pode questionar se o pão está ali, provando que é um pão envelhecido? Como você pode dizer que não acredita, se aquela gente está com as sandálias completamente estragadas, se as roupas se o corpo está empoeirado? As evidências eram tão claras, e é nessa hora que também, além da vaidade, essa objetividade que às vezes a gente usa para julgar algumas coisas, sabe? É tão razoável, está certo, não está vendo que está aqui, ele não está dizendo que foi, e aí você deixa de orar. E aí quando você deixa de orar, acaba tomando decisões erradas, equivocadas. E uma coisa curiosa, irmãos, é que lá atrás, no Êxodo, enquanto Israel ainda estava caminhando no deserto, no capítulo 34 do livro de Êxodo, no versículo 12, está escrito assim: acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Deus já havia avisado. Mas mesmo assim, Josué não atentou para aquilo. E aqui eu volto a dizer, né? Eles colocaram tudo aquilo que parecia razoável. Os meus olhos estão vendo. Sabe aquela palavra que eu usei há pouco? Você às vezes é muito pragmático, não considera o elemento espiritual que muitas vezes envolve aquela situação, porque tudo parece razoável. Então você vê. Aí tem uma advertência bíblica para você e para mim aqui. Provérbios 3, de 5 a 6. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Eu fiquei sem saber se eu deveria usar isso como ilustração, mas eu vou fazê-lo. Hoje eu fiz uma postagem, e essa postagem na verdade era um convite à oração, que nesse tempo que precede o segundo turno, que nós deveríamos consultar o Senhor e orar ao Deus eterno e buscar, sabe aquela fórmula que a gente aprendeu naquele livrinho Em Seus Passos que faria Jesus? Só foi isso, uma sugestão de que tivéssemos a ousadia de perguntar agora a Deus, e reconhecer a nossa limitação, e mesmo você tendo votado neste ou naquele candidato, colocar diante de Deus, porque todos nós podemos fazer ou escolher este ou aquele. A questão é: se Jesus estivesse no meu lugar, o que é que ele faria? Ponto. Eu fiquei tão impressionado, irmãos, tão impressionado, com a forma que um convite de oração, nesse tempo, gerou tanta coisa. Eu fiquei olhando, eu digo, meu Deus do céu, a única coisa que eu estou dizendo é para orar. Mas sabe quando a gente já tem aquela coisa definida, e que a gente não aceita que ninguém nem olhe para você e diz: você já orou sobre isso? Sabe aquela criatura que está apaixonada, aquele homem que está apaixonado e diz: eu vou casar com ele. Aí você para por um instante e diz: cara, deixa eu fazer uma pergunta. Você já perguntou a Deus? E ela fica indignada com você. Pronto, foi mais ou menos assim que eu percebi. Meu Deus do céu, eu continuo dizendo, a oração
é o princípio da minha vida, da minha caminhada. Nem nada, qualquer que seja a decisão, seja na minha vida emocional, profissional, eu não preciso consultar a Deus, irmãos? E como é que num momento como esse eu não devo fazê-lo ou não posso fazê-lo? Preciso fazê-lo, é em oração. Mas deixa eu voltar para cá, já contei a ilustração e tem me dado trabalho, eu tenho apagado tanta coisa, porque, meu Deus do céu, mas deixa eu voltar para cá. A quarta observação que eu faço aqui, à luz dessa história, é a minha certeza que Deus perdoa o nosso erro. Alguém tem dúvidas quanto a isso? Deus perdoa o nosso erro, sim ou não? Ok, mas observe, Ele não poupa as consequências. Eu tenho certeza que Deus perdoou a impulsividade de Josué, tanto que não tirou. Olha, você errou, você fez um acordo com os gibeonitas sem me consultar, eu vou tirá-lo da liderança de Israel. Ele não poderia ter feito isso? Ele não errou? Ele não faltou, não deixou de perguntar a Deus o que fazer? Mas ele continuou. A Bíblia diz que Josué não foi retirado da liderança. No entanto, as consequências daquela decisão errada, Deus não deteve. E aí, o que é que eu coloquei aqui? Vejam só no versículo 9, verso 19. Fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Por isso, não podemos tocar neles. Porque quando descobriram, depois daqueles 3 dias que tinham sido enganados, houve quem se levantasse em Israel e dissesse o quê? Vamos matá-los, eles nos enganaram. Aí Josué disse, agora não dá mais. Agora não dá mais. Agora a gente vai ter que aceitar as consequências. Deus vai perdoar, Deus perdoa, se houver arrependimento, Deus vai perdoar, mas a dívida contra a sociedade, se foi alguém que cometeu, você duvida que alguém que cometeu um assassinato possa ser perdoado por Deus? Eu não duvido, eu acredito que Deus vai perdoá-lo, mas a dívida com a sociedade, Deus vai cortar, vai dizer, não, ele já me aceitou como Salvador, a partir de hoje ele vai viver uma vida livre, não vai mais responder nenhum processo. Não é assim, irmãos, não é assim. Mas então vamos mergulhar um pouco mais no capítulo 10. O dia... Eita, eu não troquei a frase inicial, não foi? Isso é o que dá, viu? Ctrl C, Ctrl V, ó. Não dá não. Esqueçam essa frase. Aqui deveria ser o dia em que Josué orou. Só isso. Você está lendo isso mesmo? Muito bem. Na nova tradução, corrigida, atualizada na hora... Conhece essa tradução? Está escrito assim, o dia em que Josué orou. Josué, ele sempre me pareceu nas escrituras sagradas, não um homem voltado muito à prática da piedade, aos exercícios espirituais. Ele era um homem mais da luta mesmo, da guerra. E uma das evidências disso para mim, eu não sei se você se recorda do dia em que Israel teve que enfrentar os amalequitas. Aí a Bíblia diz que Moisés foi para um alto de um monte, e quem ficou ao lado de Moisés enquanto ele intercedia com as mãos erguidas pelo povo? 2 personagens ficaram com ele. De um lado, Arão, e do outro lado, A-E-I-O, Ur, quase que o irmão acerta, ficou gente, não é Ur. Ficaram ali ao lado de Moisés, segurando as mãos. E onde ficou Josué? Você se lembra qual foi a função de Josué? Ficou no campo de batalha. Josué, eu acredito que era aquela criatura do operacional, né? Você desce e vai lutar e a gente fica aqui intercedendo. É por isso que às vezes eu penso que Josué, ele era esse homem um homem mais de ação, de guerra. Mas ele aprendeu naquele dia uma grande lição. Porque enquanto ele estava no campo, na planície lá, batalhando, o que é que a Bíblia diz? Que enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, seguradas pelos seus 2 parceiros a lado, o que é que aconteceu com o exército? O exército de Israel vencia. Quando as mãos dele enfraqueciam e ele parava, o que é que acontecia? O exército dos amalequitas prevalecia. O que foi que Josué e todo o povo de Deus aprendeu? Que não se vence uma guerra somente no campo da batalha, irmãos. Se vence com oração. Os irmãos pensam que quando a igreja é desafiada a orar pelos missionários que estão no campo, os irmãos pensam que as batalhas não são também vencidas enquanto você está com os joelhos dobrados?
eu não posso esquecer isso, que batalhas não são vencidas somente com o soldado lutando, irmãos, com a espada na mão, mas é também com o joelho dobrado, é com o exercício da oração. E Josué aprendeu isso. É por isso que quando o texto sagrado vai falar da batalha, lá no capítulo 10, eu não me espanto quando eu vejo ele orando e clamando ao Senhor em meio a uma batalha. Ele fez exatamente aquilo que um dia ele aprendeu. Aliás, o texto, depois você pode olhar, normalmente a gente só fala do sol que parou, mas houve também, lá diz o texto sagrado, que pedras de gelo caíram, lembram-se disso? Granizo caiu, e eram pedras grandes, o texto chega a dizer que morreram pelo granizo que caiu do céu, muito mais homens do que pela espada do povo de Deus, pela espada de Israel. E sempre o personagem que luta, que defende, é Deus. Deus fez, Deus agiu, Deus lutou, Deus estava naquela batalha. E aqui, 3 elementos. O primeiro, se você quer vencer uma guerra, lute com toda a disposição de sua alma. Você quer vencer um processo, um objetivo na sua vida, você quer alcançar, empenhe-se. Essa coisa de fazer pela metade, não vai trazer resultados. Notem o que a Bíblia diz, que depois de uma noite inteira de marcha, desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. Eu disse a vocês que a distância era de aproximadamente 30 e poucos, 40 quilômetros aproximadamente, um pouco menos. Mas quando Josué tomou conhecimento do pedido de Gibeão, o que foi que eles fizeram? Saíram imediatamente e passaram a noite toda marchando, o exército. E isso o que aconteceu, irmãos? Isso trouxe um elemento surpresa para a batalha. Aqueles exércitos que estavam ali cercando Gibeão não esperavam que o socorro viesse tão rápido. Por isso, se você quer vencer uma batalha, enfrente, lute, saia a campo, caminhe, marche durante 30, 40 quilômetros, pegue o inimigo de surpresa, faça a sua parte. Faça a sua parte. Essa gente que quer procurar emprego e acorda 11 horas da manhã, irmãos, que quer ser bem sucedido e não vai abrir a empresa, deixa tudo na mão dos funcionários, não quer passar para lá, não vai prosperar, meu irmão. Se quer ter sucesso na batalha, empenho, sabe? A ideia é motivação, é você caminhar a noite toda, se for preciso, e enfrentar aquela situação. Segunda observação, no meio dessa batalha, a Bíblia também vai me dizer que ele faz uma oração, que sinceramente, irmãos, e ele faz na frente de todo Israel, né? Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Ele estava colocando em xeque a sua liderança, e notem o que é que ele pediu: sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ajalon, onde estava acontecendo a batalha. Eu fico imaginando o auxiliar direto de Josué, que eu não sei o nome, viu? Ele: Josué, você está bem? Você é louco. Deve ter sido a nossa marcha a noite inteira, porque você está dizendo na frente de todo mundo, está mandando ordem para o sol. Quando foi que você já viu isso? Tem algum lugar escrito que o sol pode parar, que a lua... Não, Josué, por favor. É impressionante porque no meio daquela batalha e na oração, Josué me ensina que se Deus é o Deus que cremos, que pode todas as coisas, que criou todo o universo, não há nada que para Ele seja impossível. O que eu vejo é que as pessoas às vezes querem destruir esse texto. Mas o sol parou, o sol não gira, quem gira é a terra em torno do sol. Gente, era assim que eles explicavam. Essa teoria do heliocentro, não é, de que o sol seja o centro, é coisa muito nova. Naquela época ninguém pensava assim. Aliás, até hoje, quando amanhece o dia, o que é que você diz assim? O sol nasceu. Por que você não diz, a terra deu mais uma volta e agora nós estamos... Porque assim a gente está descrevendo aquilo que a gente está enxergando. Se hoje, no século 21, a gente usa essa expressão, imagina... O estranho para mim seria se naquele momento, com a percepção, a cosmovisão que eles tivessem, a Bíblia tivesse assim: Josué então gritou que o movimento da rotação da terra seja retardado. Isso para mim é que seria estranho, irmãos.
Isso para mim é que seria estranho. Então a linguagem é a linguagem como eles conheciam e descreve a minha percepção de mundo. É simples assim, não precisa complicar. Eu sei que você já deve ter tido acesso àquelas coisas que dizem assim: a NASA, um equipamento, um computador que descobriu que faltava um dia e faltava um tempinho aqui, algumas horas. Sabe aquela coisa que hoje a gente chama de fake news? Sabe? Isso já foi muitas vezes desmentido pela própria NASA, de que isso nunca aconteceu. Agora, eu como crente, eu vou dizer uma coisa aos irmãos: eu não preciso que a NASA me diga isso não, sabe, irmãos? Se a Bíblia está dizendo, eu estou bem, estou tranquilo. Para mim não tem coisa que Deus não possa fazer, não. Há quem diga, inclusive, que o que aconteceu não foi que o sol permaneceu brilhando, mas que o que houve foi um eclipse, que o que Josué precisava para lutar não era a luz do sol, mas que o eclipse permanecesse por mais algum tempo. E aí vem alguém para dizer que houve sim um eclipse naquele período e na época em que Israel estava entrando na terra. Eu volto a dizer, eu acho isso tudo, esse esforço todo muito interessante, mas eu não preciso que nada nem ninguém confirme aquilo que pela fé eu creio, irmãos. Que Deus tem o poder de fazer toda e qualquer coisa. Eu não tenho dificuldades com isso. Eu não tenho dificuldades com isso. E eu acho tão interessante porque ninguém questiona o granizo que caiu. Mas o sol, sim, é como se dissesse: granizo Deus pode mandar, pastor, porque é uma coisa menor, é uma coisinha assim, só as bolinhas de gelo que ele manda lá para cima. E há quem diga que naquela região já caiu granizo do tamanho de 2 mãos assim juntas. Imagina um pedaço de gelo na cabeça de um soldado daquele. Imagina como deve ter sido. Aí a gente acha que de gelo, granizo Deus pode mandar. É a mesma coisa com o livro de Jonas. A Bíblia diz que mandou nascer uma aboboreira e que veio um vermezinho. Ninguém questiona isso. Por quê? Porque fazer nascer uma aboboreira, Deus sabe, pastor. Mas botar um homem na barriga de um grande peixe, aí já é demais. Aí já é demais. Eu não tenho essa dificuldade. Eu sou feito aquela história, aquela ilustração antiga, né, do menininho que está na sala de aula e é questionado: você acredita mesmo que a baleia, e ela fala da baleia, viu? Tem engolido Jonas. Ele disse: se a Bíblia dissesse que Jonas foi quem engoliu a baleia, eu acreditava, mas o contrário para mim ainda está mais fácil, está bem mais fácil do que isso. Pois bem, ore, em meio à batalha, lute com toda a disposição de sua alma, ore, não tenha medo de pedir, mesmo aquilo que pareça impossível. Olha, pai, é câncer, mas eu acredito na cura. Olha, meu Deus, é divórcio, ela já decidiu, mas eu acredito na restauração do meu casamento. Meu filho fez escolhas absurdas, está longe de casa, está em meio a drogas, mas eu creio na restauração. Quem ora, pede impossível, porque Deus é o único que pode fazer aquilo que eu não posso. Simples. E por fim, irmãos, receba o milagre e não pare de lutar, porque a Bíblia vai dizer que o sol parou no meio do céu, por quase um dia inteiro não se pôs, e aí a história vai continuar. E eu acho interessante porque ela é cheia de detalhes, que para muita gente, meu Deus, que coisa horrorosa, as pessoas sendo mortas. No dia de hoje, o livro de Josué teria que pedir licença para ser reescrito, né? Não poderia ser reescrito daquele mesmo jeito. Mas, quando o milagre acontecer, continue lutando. Porque se Deus está prorrogando a sua vida, lhe dando mais tempo para resolver uma situação, lhe dando fôlego para... Não é para você parar, não é para você se acomodar. Se entrou um dinheiro a mais que você não estava contando, não é para você gastar. Entendeu? A ideia é, se Deus está lhe dando condições de fazê-lo, continue lutando, porque foi para isso que você pediu que o sol não parasse. Para que o sol parasse, não é? Agora eu quero terminar apenas lembrando a você uma coisa, que o livro de Josué começa com Deus falando sempre a Moisés, a Josué, que ele deveria ter o quê? Ânimo, que ele não deveria ter medo. O interessante é que nesse capítulo 10, quando eles estão saindo para libertar aquele povo de Gibeon que tinha enganado, e que eles não tinham consultado a Deus, Deus olhou para Josué. Veja como Deus é um Deus de graça, não é, irmãos? Se fosse um de nós, diria: bem feito, não me perguntou, você vai lutar agora sozinho, e eu vou ficar daqui só olhando. Mas Deus não fez isso. Veja o que é que Deus disse a ele. O Senhor disse a Josué: não tenha medo deles,
porque amanhã, a esta hora, os entregarei. E de novo, irmãos, Deus é um Deus de graça, não é? É muita misericórdia da parte de Deus. Eu me meti naquela confusão, pastor, e mesmo quando eu fui para resolver aquela situação, Deus ainda estava do meu lado, me ajudando, me socorrendo. Deus é bom demais, irmãos. Deus é muito bom, Deus é muito bom. Aí o que acontece? Aquele homem que sempre escuta dos outros, de Deus, não é? Não tenha medo, tenha ânimo, não tenha medo, não tenha ânimo. Aí ele vai lutar com o povo de Israel. Aí tem um momento na luta que Josué já está inclusive na vitória. Ele pega os 5 reis que estão lá e depois eles vão ser mortos, mas aí a Bíblia diz que ele usa aquele momento, vira-se para Israel e disse assim: não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Essa palavra aqui que eu li, se parece com alguma outra que você já memorizou? Josué 1:9. Não te mandei eu, não pasme nem te espantes. Lembra que ele dizia, seja forte e corajoso? Você percebe que Josué está repetindo as mesmas palavras que um dia ele ouviu da boca de Deus? É por isso que eu acredito que quem passa pela provação e aprende lições preciosas de Deus se torna um multiplicador, uma testemunha. É como se eu aprendi, Deus me ensinou e eu quero compartilhar com você. Quer saber? Houve um dia que eu estava morrendo de medo. Josué deve ter pensado, naquele dia que Moisés faleceu e que eu precisei assumir, eu estava com tanto medo. Deus olhou para mim e disse assim: tenha medo, seja forte, corajoso. Pois bem, eu quero dizer a mesma coisa por você. Por isso eu quero dizer a você que está enfrentando, ou melhor, você que já enfrentou algum problema lá atrás, ou de saúde, ou financeiro, de relacionamento, educação com filhos, relação com a igreja, ministério. Se Deus lhe deu sabedoria para atravessar aquilo e superar, você hoje tem uma missão. Sabe qual é? Testemunhar disso para pessoas que hoje estão passando pela mesma situação que um dia você atravessou. É isso, irmãos, é isso.